Você já reparou que, para alguns cristãos e pessoas que dizem a seguir Deus, parece que para elas existem pecados maiores e menores mediante a salvação? Há um peso no meu coração ao ver que muitos que dizem seguir a Cristo estão se afastando do que ele ensinou. O Evangelho não é uma arma para ferir. Jesus não veio para criar muros, ele veio para derrubar muros. Mas infelizmente, muitos usam a Bíblia para justificar qualquer tipo de preconceito, racismo, exclusão e ataques à fé alheia. Hoje a gente vai falar sério sobre um assunto que me incomoda há muitos anos, sobre como Deus vê o pecado, o pecador e como nós deveríamos amar as pessoas e repudiar o pecado, mas sem inverter essa ordem. Há uma coisa que eu preciso ressaltar para que todos vocês entendam. A Bíblia mostra que pecado, todo pecado, independente do pecado, é sério diante de Deus, mas também deixa claro que há diferenças de gravidade e consequências entre eles. Como em Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito, porque o salário do pecado é a morte. E também em Tiago capítulo 2, versículo 10 está escrito, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Aqui a gente vê que independente do pecado, qualquer pecado, grande ou pequeno aos nossos olhos, é o suficiente para nos tornar culpados e precisar do perdão de Deus. Infelizmente as pessoas acham que o irmão que está próximo ele peca mais do que a gente e acaba julgando a pessoa por conta de seus pecados. Por exemplo, se um assassino se arrepende, dizem que Deus tenha misericórdia, mas se uma pessoa LGBT aparece na igreja ou alguém de outra religião começa a buscar a Deus, a reação é: esse aí não tem salvação. Ou se o negro, pobre e com roupa simples entra na igreja, é tratado com indiferença, com desconfiança, mas se um rico cheio de pecados ocultos chega, ele é colocado no pódio, na frente e provavelmente ele vai pregar. E eu pergunto a vocês, isso é evangelho? Isso é o que Jesus ensinou? Não. Em Tiago, capítulo 2, versículo 9 está escrito: mas se vocês tratarem com favoritismo, cometem pecado e são condenados pela lei como transgressores. Aqui está claro, Deus não aceita a acepção de pessoas. Não existe melhor tipo de pecado para ele salvar. A salvação é para todo aquele que nele crê e não para quem se encaixa no seu padrão de aceitável. O problema é que a religiosidade cega. Pessoas acham que podem ajudar Deus atacando a fé do próximo de forma agressiva, zombando ou tentando converter na base da humilhação. Isso não é evangelho, isso é orgulho disfarçado de zelo. Jesus nunca disse para ganhar alguém pelo medo ou pela violência verbal. Ele disse lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, o seguinte: falando a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Porque é claro, a verdade sem amor é como um bisturi nas mãos erradas, só machuca, mas a verdade com amor cura feridas, traz esperança e transforma corações. Porém, o orgulho que faz você se achar melhor que o outro é tão condenador quanto o pecado que você aponta. O racismo que você pratica em silêncio no seu coração é tão sério quanto o adultério que você condena com a sua boca. Quando Jesus olhou para a mulher pega em adultério, ele não disse que o pecado dela era aceitável, mas também não permitiu que os religiosos a apedrejassem. E está escrito lá em João, capítulo 8, versículo 7, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Amar o pecador não é concordar com o pecado, é exatamente o contrário, é querer que ele seja liberto, não afastado. O evangelho não é um clube exclusivo para gente boa, mas o hospital para gente doente, e todos nós estávamos doentes antes de Cristo nos curar. Como está escrito em Marcos, capítulo 2, versículo 17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Se a cor da pele, a cultura, a classe social, a história de alguém fazem você tratá-la com menos valor, você está longe do coração de Deus. Em Apocalipse, vemos pessoas de toda tribo, língua e nação adorando juntas. O racismo é uma afronta direta ao Criador, porque todos fomos feitos à sua imagem e semelhança. Como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mas infelizmente esse não é o único problema a ser retratado nesse vídeo, porque há outro problema muito sério. E é esse, que muitos dizem crer em Deus, mas não mostram isso em suas ações. Vão à igreja, levantam as mãos no culto, mas cadê as boas ações? Cadê as boas obras? Cadê o cuidado com o órfão, a viúva, o pobre? Cadê o amor prático que se vê no dia a dia? Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele nos lembra: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
Não basta dizer que tem fé, é preciso mostrar Deus ao mundo através das atitudes, porque as palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Infelizmente, muitas igrejas e cristãos afastam as pessoas não por pregarem a verdade, mas por viverem de forma oposta a ela, com ações ruins, palavras torpes e falta de compaixão. Como diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Infelizmente, o mundo já vê o cristão como alguém que julga, e está na hora de mudar isso. Não com o evangelho fraco e permissivo, mas com o verdadeiro evangelho que denuncia o pecado, mas abraça o pecador, que mostra a verdade, mas tempera com graça, que não escolhe quem merece ser amado, porque nós também não merecíamos. Em 1 João capítulo 4, versículo 20 está escrito: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Parem de fazer um desserviço a Deus, parem de ficar idolatrando os seus pecados enquanto julgam o pecado do próximo. O seu pecado é tão condenador quanto o do próximo. Nós precisamos repudiar o pecado e amar o pecador, porque Jesus nos amou, Jesus morreu por amor aos pecadores. Mas infelizmente os líderes religiosos, eu sei que tanto eu quanto você já cometemos esse erro de julgar através dos pecados, e isso infelizmente é um ato de desamor e de serviço a Deus. Então eu peço a todos que vamos tentar entender um pouco o lado do próximo e seguir um pouco mais o evangelho, porque o Senhor espalhou amor e não esse ódio, esse orgulho idiota que eu vejo em muitos líderes religiosos. Eles passam a mão no próprio pecado e apontam o dedo para o pecado do próximo, mas todos nós temos pecados. A resposta é simples, a gente precisa sim se arrepender. A gente não pode criar um evangelho permissivo que apoia todos os pecados. Ah, não tem problema, você é pecador, você já pecou, todo mundo pecou, não tem problema você ser pecador. Não, tem problema sim, porque todo pecado afasta de Deus. Mas o problema real é quando você condena o seu irmão e não o pecado. Esse é o problema, você odeia o seu irmão por conta do pecado que ele cometeu. Você precisa odiar apenas o pecado e amar o seu irmão. Se você é cristão, lembre-se, o que vai marcar sua vida diante de Deus não é quantas pessoas você corrigiu com dureza, mas quantas você amou a ponto de levá-las a Cristo. Porque no fim, Jesus não vai perguntar quantos pecadores você expulsou, mas quantos você trouxe para perto do Salvador.